E se fosse possível, pessoas idosas, de baixa renda, baixa escolaridade, às vezes quase analfabetas, e também portadoras de problemas de memória, às vezes severos, utilizarem computadores, internet e se incluírem, né, conseguirem participar dessa nossa moderna sociedade digital. E se isso fosse possível? Eu sou médico geriatra e fazem perguntas bem específicas para a gente, né? A primeira pergunta que fazem para o médico geriatra é essa: qual foi o avô ou avó que fez você ser médico geriatra? Já se pergunta dessa forma, né? E quando fizeram essa pergunta para mim, começou essa história, né? Essa história começa, porque eu tive 2 avós, e um ia para a fazenda comigo, ele dirigiu o automóvel, a gente trabalhava na fazenda juntos nas férias. Era fantástico. E o outro, da mesma idade, estava praticamente em cima de uma cama, não se lembrava de mais nada, mal conseguia falar com a gente. E era um contraste incrível, era um paradoxo. Como 2 pessoas da mesma idade, um podia estar tão bem e o outro podia estar tão mal. O que aconteceu na trajetória dessas pessoas que pudesse explicar isso? Isso, talvez eu tivesse 10, 11 anos de idade, eu já pensava nisso. E eu via o meu avô, que era doente, na época se falava esclerosado, né? Não tinha ainda esse conceito de doença de Alzheimer. E eu me lembro, bem pequeno, ele assistindo televisão, eu fazia assim, na frente do rosto dele, né? Ele nem desviava o olhar, e eu pensava assim: o que está acontecendo aí dentro? O que está acontecendo dentro dessa pessoa que a gente não consegue mais se comunicar com ela? A partir dessa ideia, que depois, né, foi até meio inconsciente, né, eu fui para a área da saúde, fiz medicina, sempre muito interessado em lidar com pessoas idosas, e nessa minha formação, né, de trabalhar com idosos, aconteceram 2 coisas que estavam concomitantes. O envelhecimento, que estava ocorrendo no Brasil, né, e está ocorrendo ainda, mas naquela época era uma coisa mais nova, década de 80, década de 90. Isso se juntava a um fenômeno, né, que era a chegada da internet, a chegada do uso comum dos computadores no nosso dia a dia. E eu ficava pensando, puxa vida, uma ferramenta tão poderosa de um lado, né, e do outro lado pessoas envelhecendo, se isolando, e com essa epidemia que a gente chama da epidemia das demências, né, desse problema mental que ocorre, onde as pessoas vão perdendo a memória e perdendo a capacidade funcional. Diante disso, e já pensando em como unir essas 2 paixões, né, a gente fala de paixões aqui, né, pelos idosos, por essas tecnologias, eu comecei a pensar em como unir uma ferramenta tão poderosa para a gente que tanto precisava disso. Diante disso, eu comecei a desenvolver algumas oficinas onde eu botava as pessoas idosas, né, para trabalhar e para usar esses computadores. Isso foi no ano 2000. Esse trabalho já está fazendo 13 anos. E eu gosto muito de tirar essas fotos das mãos. Eu adoro as mãos das pessoas, né, manuseando a máquina, né? E a gente foi aperfeiçoando esse trabalho de colocar pessoas mais velhas em grupos, né, e aprendendo e se desenvolvendo nesse universo digital, que a gente chama hoje em dia de inclusão digital, né? Essa inclusão digital, esse processo foi sendo aperfeiçoado desde 2002, 2003, 2006, e a gente foi juntando as pessoas, vendo os equipamentos necessários. E o que aconteceu nesse trajeto, né? Surgiu mais um fenômeno que cada vez mais nos chama a atenção, a questão da sustentabilidade. Como fazer a inclusão digital desses idosos, também estimular a memória deles, reabilitar a memória deles, e de um jeito que seja viável, um jeito que seja sustentável. Essas são algumas interfaces que a gente testou, que a gente trabalhou com essas pessoas. E essas oficinas, que a gente chama de oficinas da lembrança, né, elas foram se desenvolvendo e foram chegando no modelo atual. Esse modelo atual, ele procura unir todos esses conceitos, né? A gente procura trabalhar com pessoas com problemas de memórias em vários graus. Essas pessoas, elas são reunidas
e a gente convida alunos da medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, da Unisul, a participarem desse projeto. Então, o que acontece de muito interessante? Esse aluno de medicina, ele põe o pé na universidade e já começa a entender o que é um idoso. Ele vai para uma sala de aula e ensina esse idoso a usar computadores, e é uma troca muito forte. Todo mundo, na idade dessas pessoas, conhece computadores, eles têm facilidade para ensinar. E eles agora começam a aprender gerontologia, eles começam a aprender quem é esse idoso, quem é essa pessoa, né? E vão evoluindo junto com essas pessoas. Depois eles vão ter as aulas de geriatria, eles vão aprender geriatria, e no final da universidade eles vão cuidar desses idosos que eles ensinaram informática. Né? Eles fecham um ciclo, né, de aprendizado dos dois, os dois vão se cuidando e vão evoluindo juntos, né? Esse projeto também tem a ver com várias gerações, com mistura de pessoas, de classes sociais, de cores, de nações, né? E de várias idades, porque o ser humano é assim, o ser humano convive nas suas várias, né? E vive nas suas várias diferenças. Qual é o método dessas oficinas? A gente tem 20 encontros, mais ou menos de 1h30 cada um, onde essas pessoas, de uma forma heterogênea, vão chegando. Uns entendem um pouco de computador, outros não entendem. E a gente sempre começa pela psicomotricidade, sempre usando o paradigma, né, ou o padrão do PC. Né? A ideia dessa metáfora do computador pessoal, onde ele aprende a usar o mouse, ele desenvolve a habilidade, né, as praxias, a habilidade. No segundo momento, ele vai fazer vários tipos de jogos. Então, o que a gente acontece aqui? Ele quebra o mito, ele quebra o medo do computador, então ele tem uma fase lúdica, uma fase divertida de uso de jogos. Depois dos jogos, ele como adulto, ele começa a perguntar, mas para que eu quero esse computador? Né? O que eu quero fazer com isso, com esse objeto, com essa ferramenta? E a gente apresenta os browsers. Por exemplo, o Yahoo, o Bing, o Google, ele começa a ganhar, ele começa a tomar posse desse tipo de equipamento, e, para finalizar a nossa oficina, ele vai para o correio eletrônico. O que é isso? É uma ferramenta cooperativa, onde ele toma noção do próximo, onde ele começa a trabalhar em equipe com as outras pessoas, e os alunos vão ajudando em todo esse processo. Em paralelo, corre a nossa avaliação da saúde dessas pessoas, o quanto e como nós estamos conseguindo também promover a memória e a capacidade cognitiva dessas pessoas nesse processo de aprendizado. Isso dura cerca de... Uma oficina dessa dura de cerca de 2 a 3 meses e cerca de 30 horas, né, ao todo, para cada grupo de idosos, e depois eles têm o acesso à máquina, o acesso aos laboratórios para dar continuidade a essa inclusão digital. E quais são os nossos resultados até hoje? A gente acompanha cerca de 450 pessoas, 200 pessoas que já sofreram essa intervenção há mais de 7 anos, e a gente tem melhora da memória, redução do declínio cognitivo dessas pessoas, redução de episódios depressivos, e também esse processo é usado para rastrear se a pessoa tem algum problema cognitivo que a impeça, né, de usar as máquinas. E qual é o próximo passo, né, que acabou acontecendo? É que a gente possa transformar isso numa ferramenta de saúde pública, que isso possa ser ampliado para a sociedade. E, para isso, né, eu consegui convencer, né, uma grande epidemiologista a trabalhar esses dados e ampliar a capacidade desses trabalhos, e ela vai mostrar um pouquinho da continuidade desses resultados. Bom, então, como o André falou, esse é um trabalho em equipe, onde a gente tem uma junção aqui da teoria e do método. E o método que a gente tem desenvolvido para estudar mais amplamente, né, e populacionalmente os efeitos do uso da internet sobre a saúde das pessoas idosas são os estudos populacionais, como, por exemplo, o estudo EpiFloripa, que é desenvolvido aqui em Florianópolis, com idosos, pessoas acima de 60 anos de idade, conduzido pela universidade e por estudantes. E como que está a situação de uso de internet, comparando o Brasil, Florianópolis e Inglaterra, para as pessoas idosas? Então, no Brasil, a gente ainda tem muito
para caminhar, né? Apesar de ter dobrado, né? Passou de 5% para 10% percentual de idosos que usam a internet no Brasil, na Inglaterra esse percentual já está acima de 50%. E Florianópolis está ali numa situação intermediária, muito bem. Florianópolis é a capital onde as pessoas acima de 60 anos mais usam internet. Existem muitas desigualdades no acesso e uso da internet. A gente vê, por exemplo, que as pessoas mais jovens estão muito mais incluídas digitalmente do que os mais velhos, apesar do uso da internet ter aumentado mais entre os mais velhos. As pessoas que estudaram, que chegaram até a faculdade, o nível superior, também usam mais a internet do que as pessoas que não estudaram. Os homens usam mais a internet do que as mulheres, e as pessoas das camadas sociais mais favorecidas também estão mais incluídas digitalmente do que a população menos favorecida. E qual é a influência disso sobre a capacidade cognitiva, sobre a memória? A gente vê aqui que a classe social é um dos fatores mais importantes que determinam a manutenção da memória, né? Vocês podem ver que a barra do lado esquerdo embaixo, que corresponde ao grupo mais pobre, teve um declínio cognitivo muito mais acentuado do que o grupo mais rico, que está na faixa ali em azul do lado direito. Quando a gente inclui mais uma variável nessa equação, que é o uso de internet, vocês podem ver ali em azul está o grupo mais rico, em vermelho o grupo mais pobre, né? Com uma variação de memória negativa, ou seja, perdeu memória ao longo do tempo. O que acontece quando a gente olha esses dois grupos, separando quem passou a usar a internet e quem nunca usou a internet? O grupo que começou a usar a internet tem um desempenho melhor do que o grupo que não usou, ou seja, conseguiu manter a sua memória por mais tempo, para o grupo rico. Agora, olha o que acontece com o grupo mais pobre. O grupo mais pobre que passou a usar a internet é aquela faixa vermelha que está lá no alto, que ultrapassa o desempenho do grupo mais rico, tá? E fica até com uma situação melhor do que o grupo mais rico que nunca usou a internet. Ou seja, o acesso e o uso da internet diminui as desigualdades sociais entre as pessoas. Também faz com que as pessoas recuperem mais a funcionalidade depois delas terem perdido, mantenham por mais tempo as suas funções, a sua independência, a sua autonomia, participem mais de programas preventivos como rastreamento para câncer de mama, também para câncer de intestino, comem mais frutas e vegetais por dia, fazem mais atividade física e têm uma qualidade de vida melhor, além de ter uma sobrevida melhor em 10 anos. Ou seja, é tudo de bom. Então, a internet melhora a cognição, a funcionalidade, a participação nos exames preventivos, tem um estilo de vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida melhor. E a inclusão digital também reduz o gradiente social. Sem falar na questão do empoderamento que essa pessoa recebe, né? Porque muitas vezes é uma pessoa que está em casa, que já não está mais trabalhando, está aposentada e só fica assistindo televisão. Quando essa pessoa se torna digitalmente incluída, ela passa a poder se comunicar e trocar, interagir com todo mundo, né? Então, ele passa, por exemplo, a conseguir se comunicar com o neto pelo Facebook ou por outras formas. Então, a gente tem muitas perspectivas de desenvolvimento desse trabalho, incluindo a aplicação das oficinas na UFSC, né, com os participantes do App Floripa que têm queixas de memória, o desenvolvimento de uma intervenção social para promover a dependência na demência e a continuação das oficinas. Tá, essa é a equipe que faz as oficinas. Muito obrigada.